Boa tarde, gente. Tem que apertar o FN, Silvana aí. Bem, então eu vou dar continuidade aqui à nossa discussão, né? Dentro dessa temática da identidade docente e falando na perspectiva das nossas pesquisas, né? Aqui um pouco do lugar que eu falo, né? Como a Silvanei já me apresentou, hoje eu atuo lá na Universidade Federal de Roraima, no Departamento de Matemática, e a minha experiência como docente é no ensino superior, né? Eu sempre trabalhei no ensino superior, e desde o mestrado o meu foco de pesquisa é a formação de docentes do ensino superior, né? Eu trabalhei com professores formadores de professores de matemática já no mestrado, e na tese foi uma continuidade dessa pesquisa do mestrado. Tanto mestrado como doutorado eu fiz no IENSE, tive o privilégio de ser orientada do professor Tadeu, e o que eu trago aqui hoje para a gente conversar um pouco é um recorte da minha tese, né, voltado para essa temática da identidade docente. Então, a minha pesquisa de tese, o título dela é Cartografias Experienciais de Formadores de Professores de Matemática, Consciência de Si e Autoformação. Então, na pesquisa, a gente buscou investigar as experiências desses formadores, buscando compreender os processos autoformativos produzidos pelos formadores a partir da reflexão deles sobre as suas experiências, né? Então, o foco da pesquisa era compreender, né, entender que experiências se apresentavam nas práticas pedagógicas desses formadores, né? Era o primeiro passo. Depois eu queria ver como é que essas experiências influenciavam nas práticas deles. E depois analisar que processos de autoformação poderiam ser suscitados por eles ao refletirem sobre essas experiências, né? E por último, delinear considerações, fazer propostas formativas embasadas em aspectos experienciais. Então vocês podem perceber que a palavra experiência aí é forte dentro da minha pesquisa de doutorado, né? Aqui, ontem, ouvindo o professor Edgar falando, a palestra do professor Edgar deu pano para manga, né? E ele falava de 3 vertentes da identidade, né? Individual, do outro e de espécie. Então, aí eu ouvindo ele falar, fiquei pensando que a minha pesquisa ela vai dentro dessa questão do individual, né? A minha tese ela teve muito esse olhar do formador de professores de matemática enquanto indivíduo, né? E essa era uma preocupação minha, né? Olhar para esse professor de matemática enquanto sujeito, né? Enquanto na questão subjetiva. Por quê? E aí a gente tinha algumas problemáticas com relação a esse sujeito. Então, no que tange ao professor do ensino superior, né, falando de forma geral, algumas problemáticas têm sido discutidas. A questão da sua formação pedagógica, e aí falando do professor de matemática que tem pós-graduação mesmo em matemática, né? É quase inexistente a discussão pedagógica dentro dos cursos de mestrado e doutorado com relação ao ensino. A formação deles é matemática pura mesmo, uma ou outra disciplina voltada a estágio ou a metodologia. Então, é praticamente inexistente a formação pedagógica desses professores. Uma outra questão também é já o velho conhecido dilema entre pesquisa versus ensino, né? E também essa identidade profissional docente de pesquisador em matemática. Então, eles se reconhecem muito como pesquisadores em matemática e não professores de matemática. E também uma outra problemática é a falta de experiência no campo para o qual estão formando os futuros professores. Tá? Essa falta de conhecimento, né, da escola. Então, a gente, professor universitário, muitos de nós, às vezes, não tem conhecimento dessa realidade da escola.
Então, tem algumas problemáticas. Bem, então, e aí a gente traz o Dubar, e ele apresenta dois conceitos que já foram abordados aqui, diversas pessoas já tocaram no Dubar. Um, ele traz a questão da trajetória objetiva, né? Quando você estuda a questão social da identidade, mas me chamou a atenção o outro conceito que ele traz, que é a questão da trajetória subjetiva do sujeito, né? E aí ele diz que a gente precisa levar em consideração esse outro aspecto das trajetórias subjetivas. E aí ele diz que é necessário a gente integrar essas duas dimensões do sujeito, tanto a social quanto a subjetiva, quando a gente quer investigar um sujeito, né? E também a Delohry-Mukwege também afirma, né, que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? Que já que consciente ou inconscientemente a gente incorpora aspectos dos mundos sociais dos quais participamos. Então eu entendo que apesar de eu ter feito um foco subjetivo na minha pesquisa, em momento nenhum eu deixo de considerar também que este profissional, que esse sujeito também está imerso numa cultura. A gente tem total consciência disso. Mas eu queria, na minha pesquisa, fazer esse olhar mais subjetivo para esse profissional. E aí eu fiz algumas escolhas, né? Eu escolhi a pesquisa narrativa, por se tratar de uma metodologia que leva em conta as experiências. Trata também do conceito de experiência, com Dill, Larousse e Jousseau. Também me uni dos aspectos do método autobiográfico, da autoformação, também pesquisar a experiência, e também Paulo Freire, com a questão da conscientização, da dialogicidade e da educação emancipadora. Trabalhei com gravação em áudio e vídeo das aulas dos formadores, gravei em áudio os diálogos experienciais que eu tive com eles e também utilizei meus diários. Bem, então, aqui alguns resultados. Então, as minhas perspectivas analíticas me conduziram a traçar as cartografias experienciais dos formadores e professores de matemática. Eu queria saber que experiências eu ia descobrir naquelas práticas daqueles professores. Na verdade, eu não sabia se iam emergir experiências, né? Eu estava lá para assistir a aula deles e observar o que iria surgir. Então, que cartografia eram essas? Elas eram compostas dos núcleos experienciais, que por sua vez representavam as categorias analíticas emergidas dos corpos da pesquisa. Então, os meus núcleos experienciais foram as categorias que depois que analisei os materiais, eu categorizei e chamei essas categorias de núcleos experienciais. E aqui é um modelo que eu construí da tal cartografia experiencial docente, né? Aqui é a representação geral do campo da prática pedagógica, e aí eu queria que nesse momento a gente pensasse em cada um sobre a sua prática docente, né? Se coloquem no lugar de um dos meus sujeitos da tese. Então, eu sou docente, tenho a minha prática docente e quero saber quais são as minhas principais experiências e que baseiam a minha prática pedagógica, mesmo que eu não tenha consciência disso. Então, nessa minha prática pedagógica, existem núcleos experienciais, né? A minha tese trabalhou com 2 professores de matemática, mapeou, cartografou isso. Existem núcleos experienciais. Então, aqui é essa representação desse modelo. Aqui são um mapa, e essas bolinhas aí é a demarcação desses núcleos experienciais. Núcleo experiencial 1, 2, 3, quantos surgissem na pesquisa. Mas o que é um núcleo experiencial? Um núcleo experiencial representa uma experiência que é o centro de outras experiências, que é uma experiência nuclear, ou seja, uma experiência que gera continuidade ou um contínuo experiencial. E aí são termos da teoria de Dewey, né? Há outras experiências. Ou seja, se eu fosse utilizar os termos da Jousseau, seria uma experiência significativa ou uma experiência formadora que aconteceu na vida daquele docente, e ele se embasa a partir dali para ajudá-lo na sua prática pedagógica, né?
Bem, mas eu não queria só cartografar essas experiências, né? Fui lá, cartografei as experiências, mas e daí? O que é que eu faço com isso? Então, ao compreender as experiências dos formadores, a gente pôde delinear os saberes constituídos por essas experiências. Que saberes que, afinal de contas, essas experiências acabaram consolidando? Formalizar esses saberes para tecer considerações a respeito de processos formativos baseados numa abordagem experiencial. Na verdade, o meu olhar era descobrir essas experiências, estudar os saberes e, a partir dali, trabalhar o desenvolvimento profissional desses formadores. Era ali que eu queria chegar, lá na autoformação. Então, para construir esses núcleos experienciais, eu considerei a força, a continuidade e a interação de cada experiência refletida na prática pedagógica dos formadores. Aqui também é Dewey, tá? Esses critérios da experiência. Então, por exemplo, um dos sujeitos, que é o formador Sérgio, eu construí, essa é a cartografia experiencial dele. Então, esses foram os 4 núcleos experienciais que eu cartografei durante o trabalho de campo com ele. Então, 4 experiências que eu percebi durante um semestre acompanhando ele. Filmei as aulas dele. Durante as aulas dele eu ia percebendo algumas experiências. E aí, depois eu assistia novamente os vídeos. E aquilo que me chamava atenção, eu destacava. E depois eu convidava ele para um diálogo, que eu chamei de diálogo experiencial. E eu ia indagar ele por que disso, né? Eu criava questões orientadoras, mas o diálogo ele se excedia dessas questões, né? Então, o meu corpus de pesquisa foram os vídeos, diálogos, mas os diálogos eles foram, foram riquíssimos, né? Porque eram muito além, muito além. Então, aqui como núcleo experiencial do formador Sérgio, que era um doutor em matemática, né? Ele trabalhou no doutorado dele equações diferenciais hiperbólicas, algo assim. Bem, então, núcleos experienciais dele. O primeiro que emergiu foi a experiência com a história da matemática, né? A disciplina que eu acompanhei com ele foi Cálculo 1. Então, ele fazia muitas conexões entre os conteúdos de Cálculo 1 e a história da matemática, muito mesmo. Então, aquilo... o núcleo experiencial ele não foi um evento pontual, né? Aquilo aparecia muito durante a aula dele. E aí eu fui anotando aquilo até a gente sentar e eu indaguei, né? Como é que ele conseguia fazer aquela conexão? Porque não era corriqueiro você ver isso num professor de matemática, né? E eu indaguei. E aí ele contou que ele teve que ministrar uma disciplina no PAFO. E aí ele teve que estudar. Ele falou, eu comprei livros e tive que estudar, né? E a partir dali eu vi que haviam conexões entre o cálculo e a história da matemática. Então eu trouxe isso para a minha aula. Um doutor em matemática descobriu, ao ter que estudar para ministrar a história da matemática, que haviam conexões entre história, matemática e cálculo, né? Para você ver como a nossa formação é muito fragmentada, né? Muito fragmentada mesmo. E aí ele, pronto, levou isso como experiência que ele levou para as aulas dele e não parou mais. Então foi o núcleo experiencial. Um outro núcleo experiencial é a importância dos grupos de referências. Aqui, grupos de referências é um conceito da professora Gilvete Gabriel, que grupos de referências são família, comunidade, grupos profissionais, são grupos, né, que a gente convive e que refletem. E o dele refletia muito. Ele havia sido seminarista, a família dele também, as crianças estavam em idade escolar. Então aquilo era muito presente na prática dele, né? A maneira dele lidar com os alunos. E eu fui questionar e ele dizia, não, é porque a minha filha está em idade escolar, então eu tive que lidar com ela, eu tenho que ir na escola, ver por que estão usando a calculadora demais, né? Ela não faz conta com o algoritmo, ela usa a calculadora direto. Então, eu fui lá na coordenação ver por que isso está acontecendo. Então, ele contava essas histórias na sala dele para dizer para os alunos, olha, quando vocês forem professor, vocês não podem fazer isso. Então, ele usava os grupos de referências dele na prática dele, né? Um outro núcleo experiencial dele, a experiência com o projeto do PIBID, né? Aqui é interessante para a gente fazer uma diferença aí nessa história da experiência. Ele repetia a todo momento, vocês lembram disso, se referindo aos conceitos.
vocês têm memória histórica. E eu fiquei intrigada com a história da memória histórica, né? Vocês têm memória histórica, vocês lembram disso, vocês já viram isso. E quando eu questionei ele, ele me contou, não, é porque eu participo do PIBID de uma outra professora, eu sou formador dela. Eu falei, sim, esse termo memória histórica. Não, porque eu ouvi lá, eu ouço o pessoal da educação do campo dizer memória histórica, e eu sei, então, mas ele não compreendia de onde vinha a memória histórica. Ele relacionou o termo memória histórica com a bagagem de conteúdo, né? E não com a questão do Paulo Freire, com a educação emancipadora. Então, é uma experiência que ele trazia, mas era uma experiência que se tivesse sido trabalhado o conceito verdadeiro, ele poderia ter sido mais potencializadora para ele fazer outros vínculos, né? Mas era algo que ele utilizava na prática dele. E eu discuto isso na tese, né? Como uma experiência pode ter mais força do que outras, pode ter rupturas. Eu discuto isso na tese. E a última é a experiência docente na educação básica, que era a maneira dele se comportar com os alunos. Ele fazia muitos exemplos no quadro, né? Uma mesma maneira de resolver um exercício, ele fazia de várias maneiras. E ele me dizia, olha, isso vem da educação básica. Fui professor durante muitos anos, então eu tenho preocupação de saber se o aluno está entendendo. Então eu faço assim, eu faço assado, eu faço de outro jeito, para eu ter certeza, para eu ajudá-los. Então ele diz, isso vem da educação básica, né? Então, essa foi a cartografia experiencial que eu construí do Sérgio. É claro, como já foi dito aqui, é algo passageiro, momentâneo, né? Daquele momento que ele estava vivenciando. Hoje, se eu estivesse na sala de aula dele, não sei se seria a mesma cartografia, né? Aí aqui é uma representação geral. Aqui já tem os dois sujeitos, todos os núcleos experienciais. De um lado, o Sérgio, com os 4 núcleos experienciais, e já os saberes emergentes de cada núcleo dele. E do outro lado, do Getúlio, que era o outro sujeito, que era o professor de análise, que eu acompanhei também. Também com os saberes emergentes dos núcleos experienciais dele, né? Não foi fácil trabalhar com a questão da experiência, né? Porque, na verdade, por exemplo, o Getúlio chegou um momento que eu não enxergava experiência nenhuma. No Sérgio, eu olhava todas as experiências, estava muito claro, dizia, nossa, Sérgio. E o Getúlio olhava e dizia, nossa, eu não enxergo nada aqui. Eu vou descartar esse sujeito e vou procurar outro, porque eu não vejo nada aqui. Não acontece nada nessa aula. Aí eu fiquei pensando, aí eu fui falar com o orientador, ele falou, não, vai para a teoria de novo, aí voltava para a teoria ali. Aí eu tenho uma frase que eu usava, dizia, eu tive que trocar minha lente teórica, né, ajustar minha lente teórica para poder enxergar o fenômeno. E foi o sujeito que mais me rendeu riqueza na teoria, nas análises, foi o Getúlio. Bem, então, para concluir, né? Nova destaca que a formação não ocorre somente por acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, e que, além do trabalho reflexivo sobre as práticas, a formação requer uma reconstrução permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência, né? Então, nós, docentes, nós não somos apenas o conteúdo que nós ensinamos, né? E esses formadores, ficou muito claro para mim que, apesar da cultura de que o professor de matemática ele é ríspido, me mostrou a riqueza, né, dos sujeitos. E a pesquisa narrativa também mostra para a gente muito essa questão de você enxergar além do que os seus olhos podem ver. Nos possibilita muitas coisas. Então, houveram muitas dificuldades e algumas coisas que eu não consegui alcançar na pesquisa. Isso também eu trago para a tese, né? Dificuldades para esse processo de que se possa alcançar a consciência, né? A consciência de que a minha experiência pode me ajudar no meu processo de autoformação. Como a falta de tempo dos formadores para o aprofundamento das estratégias metodológicas, a falta de uma cultura sobre refletir sobre a própria prática
de reconhecer e valorizar a nossa subjetividade como presente no processo relacional e profissional, né? Porque a relação entre os alunos conta muito para o nosso trabalho. Foram entraves importantes e que me mostraram questões para estudos sobre experiência humana, o mundo moderno e talvez a pesquisa qualitativa. Há de se atentar para a importância da subjetividade docente e discente nas relações educacionais. E é isso, obrigada.